Fala galera, professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo e hoje vamos resolver mais uma questãozinha do Enem de 2024, uma questãozinha difícil, certo galera? Então olha só, sem mais delongas, questão na tela, questão 132 da prova azul. Lembrando, né galera, essa questão aqui, ela é bem provável que vai ser classificada na competência 2, habilidade 5 ou a habilidade 6, beleza? Que envolve circuitos elétricos. Então ele fala o seguinte: uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas de 6 volts e 9 watts, uma lâmpada L1, e L2, 12 volts e 18 watts, ligados em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistível QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. E 5 pontos A, B, C, D e E dividem um fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com dois terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre o fio as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas estão submetidas. Os demais fios do circuito têm resistência elétrica desprezível e a figura ilustra esse circuito. Então tá bom, né, galera? Tá aqui essa figura que ele fala em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações e tensão de potência elétricas fornecidas. Então tá bom, né, galera? O que eu queria que você pensasse aqui lá na hora da prova do Enem seria mais ou menos o seguinte, olha só. Você teria aqui uma resistência, certo? Aí você teria outra resistência, beleza? Aí vamos fechar aqui, ó, a bateria. Então tá bom. Vou fechar aqui aquela bateria VQR e beleza. Então o que que acontece? Perceba que esse é um circuitinho simples que eu fiz aqui para você, onde aqui seria a lâmpada L1, aqui seria a lâmpada L2. Aí o que que ele fez? Ele pegou, ó, para você entender, esse fio aqui que ele chamou de QR aqui, beleza? E ligou em paralelo com essa galera. Então você veio aqui, ó, e o que que acontece? Você pegou e ligou, ó, vou ligar bem aqui para você, vou botar aqui mais ou menos, ó, esse fio QR. Então aqui é o ponto Q e aqui é o ponto R, beleza? Então tá bom. O que que você poderia pensar? O que que você precisa nessa questão para acontecer? Isso você tem que sempre ficar atento. Quando o Enem te traz, né, galera, as informações sobre as lâmpadas, né, resistores ou alguma exigência, o que que é isso? Ele está te cobrando isso aqui, ó. Ele quer que a sua lâmpada L1 funcione com essas características e que a sua lâmpada 2 funcione com essas características. Então significa dizer, galera, que no mínimo, nesse exercício aqui, ó, o que que deveria acontecer? Esse cara deveria ter 6 volts e esse cara aqui teria que ter 12 volts, certo? A primeira coisa que você deveria ter atendido seria isso. E com as informações propostas, o que que você pode calcular? Você pode calcular diversas coisas. Primeiro, você poderia calcular a resistência. Lembre que resistência é sempre a relação, né? Se você recordar, na verdade, ó, a gente pode pensar que a potência que foi fornecida, ela é sempre a DDP, que é o U, quadrado, sobre R. Se você pegar essa expressão para mim e aplicar para a gente poderia calcular aqui, ó, que o R deveria ser a DDP, que é o U ao quadrado, sobre a potência. Beleza? Então você poderia já para mim calcular qual que seria a resistência da lâmpada 1, que seria quem? 6 ao quadrado, que é a DDP da lâmpada 1, dividido pela sua potência. Sua potência é de 9 watts. Então tá bom, 6 ao quadrado é 36. Isso aqui dividido por 9 vai dar 4 ohms. E você também poderia ter calculado a resistência R2, que deveria ser quem? Seria os 12 ao quadrado, que é a DDP que ele pede, então 12 ao quadrado, dividido por 18. 12 ao quadrado, né, galera, dá 144, dividido por 18, isso aqui vai dar 8, se eu não me engano, né? 8, isso, 12 vezes 2, corta ali, 8 ohms. Então tá bom. O que que você poderia voltar aqui e já escrever para mim? Que esse cara tem 4 ohms e esse cara aqui tem 8 ohms. Então tá bom. O que mais que você poderia pensar aqui já calculando o circuito? Eu falei para você, estou te induzindo a você ter um pensamento como resolver essa questão. Mas você poderia calcular a corrente, já que você tem a resistência e você tem também a DDP. Então, por exemplo, a corrente nesse resistor 1 teria que ser quem? Deveria ser o 6 dividido pelo 4, né? Vamos usar a lei de Ohm, né? Só para te lembrar, e pode ser calculado como U sobre R.
Então, por exemplo, né, a gente poderia dizer que o I1, que é a corrente que passa pela lâmpada 1, deveria ser 6 sobre 4. Isso aqui daria 1,5. E o I2 deveria ser quanto? Deveria ser 12 sobre 9. Divide os dois por 3, isso aqui daria 4, né? Na verdade, 12 sobre 8, né? Perdão, 12 sobre 8. Isso aqui daria os 2 por 4, daria 3 meios, né? Então também daria 1,5. Opa, o que que você então já descobre? Você já descobre que eles deveriam ter a mesma corrente. E olha, para eles terem a mesma corrente, galera, o que que tem que acontecer? Eles têm que estar em série. Essa é uma característica de resistores que estão em série. Então eles deveriam ter a mesma corrente I passando por eles. Então aqui deveria ter a mesma corrente, tanto o I aqui, quanto a corrente I aqui também. Beleza? Tudo bem até aqui? Massa. Agora, galera, depois que a gente entendeu tudo isso, só pensando nos resistores, você teria que pensar o seguinte: você quer ligar o amperímetro nessa questão. Então tá aqui, ó, tá aqui o seu amperímetro. E aí você percebe que se você ligar o amperímetro em qualquer ponto que aconteça aqui, que você escolher, o que em tese você está fazendo nesse circuito é criando resistências. Como assim, Facino? Galera, por quê? Olha só, você viu que ele falou que esse fio é resistivo. Então, se você ligar aqui, ó, essa resistência vai aparecer aqui. E se você ligar mais ou menos ali também, vai aparecer uma outra resistência aqui. Eu vou chamar essa aqui de resistência, sei lá, X, e essa aqui de resistência Y, beleza? Por que que aconteceu isso? Porque, galera, esse fio QR é um fio resistivo. E aí você sabe que ele tem um comprimento de 48 centímetros. A gente vai ver que isso é pouco importa. O ponto é que, independente de onde você escolher ligar o seu amperímetro, seja aqui um pouquinho mais para cá, seja aqui um pouquinho mais para cá, seja aqui, o que está fazendo é mudando o comprimento que você está ligando esse fio. E se você muda o comprimento, você muda a resistência. Então perceba, se você ligasse exatamente no meio, você teria 24 centímetros por esse resistor e 24 centímetros para o resistor de comprimento. É isso que você tem que pensar, ou ter pensado na hora da prova, beleza? Só que o ponto é, independente de você ligasse, você teria que ter tido a seguinte sacada que eu achei bem complexo nessa questão, que para que a corrente elétrica esteja passando por aqui, perceba que na hora que você ligar o amperímetro, concorda que a corrente elétrica não pode passar por ele, independente se ele seja ideal ou real, aqui não interessa, mas você não queria que a corrente elétrica, por exemplo, aqui está entrando aqueles 1,5 amperes que a gente calculou, e ele não poderia dividir para cá, ele não poderia passar de forma alguma para um amperímetro, ou seja, de tal maneira que a corrente elétrica que tivesse aqui no seu amperímetro, eu vou chamar de IA, fosse de 0 amperes. Tá, Facine, e como é que eu faço isso para acontecer? Aí você deveria lembrar de um tópico importante, chamado de quem? Ponte de Wheatstone, ou ponte de Whetstone, né? Ou seja, o ponte de Wheat, vou chamar assim, Stone. Acho que é assim, né, galera, que escreve esse cara, certo? Você deveria lembrar desse cara aqui, ó. Por quê? A ponte de Wheatstone, ou de Whetstone, né? Ela afirma para a gente que se eu fizer a multiplicação cruzada desses resistores, eu garanto que nesse produto, se ele for igual, quer dizer que essa ponte está equilibrada. Significa dizer o quê? Que não passa corrente elétrica por esse caminho, ou seja, ela é zero. Então, para isso, galera, o que você deveria fazer nessa questão? Fazer exatamente o seguinte: você deveria fazer que o 4, opa, deixa eu trocar a cor, o 4 vezes aquele resistor que eu chamei de RY, deveria ser o 8 vezes aquele resistor que eu chamei de RX. Então, perceba, estou fazendo que a multiplicação cruzada, ó, RX com 8, tem que ser igual à multiplicação cruzada de 4 vezes RY. É isso que eu estou fazendo aqui com você, certo? Isso me garante que a ponte está equilibrada. Beleza? E aí, galera, que é o ponto que você deveria ter visto isso na hora da prova. Eu acho isso aqui um pouco complexo, por isso que eu acredito que a TRI dessa questão vai ser alta. Resultado, tá. O que que a gente vai concluir? Que o RY, ele tem que ser o quê? Duas vezes, ou seja, ter duas vezes o RX. Então, um tem que ser o dobro do outro, beleza? Resultado, galera, para você lembrar também que a resistência, ela pode ser calculada como ρ, que é a resistividade, vezes o seu comprimento sobre a área. E aqui o que acontece é que a única variável que está mudando, a resistência é o comprimento. Ora, então quer dizer o seguinte, se o meu RY tem o dobro do tamanho do meu RX, significa dizer então que eu tenho que ter o dobro do comprimento também, porque é uma relação diretamente proporcional. Então, voltando aqui no nosso
escopo, se eu ligar o meu amperímetro, por exemplo, ó, aqui, ó, entre os pontos A e B, você vai perceber que eu estou usando dois comprimentos de fio. Então, esse cara seria equivalente ao meu RX, certo? Porque ele falou para mim que o meu RY ele tem que ter o dobro do tamanho. Então, perceba que aqui, ó, estou tendo um, dois, três, quatro. Então, eu teria que ter aqui o RY. E aí você percebe, então, exatamente isso, que o meu RX tem dois pauzinhos e o meu RY tem quatro pedacinhos, ou seja, quatro pauzinhos. Resultado, você tinha que vir aqui no seu circuito e ligar esse amperímetro, vou botar até aqui de outra cor para você ver, ó, você tinha que vir aqui e ligar ele lá, ó, lá no ponto B, porque isso me garantiria que a ponte está equilibrada, já que existe uma relação de RX é o dobro de RY, beleza? Então, lá no seu exercício, você deveria ligar aqui no nosso circuitinho, no ponto B. Beleza, galera? Então tá aí uma resolução dessa questão para você, bem detalhada, para você entender o porquê. Por que você tinha que pensar na ponte Wilson, vamos passo a passo construindo essa ideia. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e, se você gostou, dá um like aí para nós. Até mais e até próximas questões.